Robson Rodas fala em união no Centro Esportivo Alagoano, cita grandes azulinos, figuras conhecidas e sugere o nome à presidência do CSA. Enquanto isso, as críticas vêm pesadas ao Conselho Deliberativo. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, agora vamos reagir aqui às falas, né, do vice-presidente ou quase vice-presidente do CSA, Robson Rodas, né, depois de todo aquele imbróglio jurídico, né, que também pegou ele de surpresa. Ele se pronunciou, deu uma entrevista à Rádio Gazeta, fala em união, e aí é interessante trazer aqui os nomes que ele citou e também o nome que ele sugeriu aí, a presidência do CSA, mas acima de tudo, ele prega a união. O CSA precisa ser unido e forte novamente, segundo Robson Rodas. O CSA sim tem jeito. O CSA tem um lema chamado União e Força. E nos últimos 20 meses, o CSA deixou de ter união e deixou de ter força. Porque com a força, ele não estaria na D. E com a união, ele não tinha nem descido para B. Então eu sugiro, eu tenho falado, você me perguntou há pouco tempo, o nosso presidente Rafael Tenório, o nosso presidente Raimundo Tavares, o nosso grande conselheiro vitalício do CSA, Álvaro da Carajás, o Geninho da Casa Guido, o Seu Curveiro, eu estou dando nomes que está na minha cabeça aqui agora, são homens azulinos, homens de boa cepa, homens de uma integridade muito grande, e a gente precisa do Rafael, a gente precisa do Raimundo, como a gente precisa do Conselho Deliberativo, como a gente precisa do presidente Ney e de todos os conselheiros do CSA, que devem se unir agora muito mais para a gente buscar o CSA, infelizmente, dessa barca furada aonde ele chegou. Infelizmente, não era para estar nessa situação, porque o time teve uma sequência de jogos na primeira fase da Série C muito bem, e depois na segunda fase a gente teve diversos problemas, e esses problemas não só dentro de campo, mas também extra-campo, que atrapalhou exclusivamente o CSA. Ele cita até na própria entrevista o nome do Jadson Oliveira, né? Ele fala que o Jadson nem retornou a Maceió depois do jogo contra o Brusque, né? Ficou por lá mesmo, enfim. Mas ele fala também da relação dos jogadores com o executivo de futebol, um discurso muito parecido com o que o Brabo também fez há umas semanas atrás, né? Um dia antes do jogo contra a Ponte Preta. Então, o discurso ao que parece, né, pelo menos segundo o Roda, segundo o Brabo, já é a segunda pessoa que fala sobre isso, é que realmente não havia uma boa relação entre os jogadores e o executivo de futebol. A sua situação com relação a isso, Rodas? Na realidade, hoje, eu estou afastado, né? Sim, claro. Eu estou me legalizando para poder sair. Uhum. Eu acho que o presidente Ney e a comissão, né? A comissão designada pelo Conselho, terá 2 meses aí para chegar a uma eleição de outubro, para poder, antes, durante e depois, preparar o calendário e preparar toda a programação para o início da temporada, o campeonato alagoano, etc. Eu sou azulino, sou apaixonado pelo azulão, sou soldado do azulão, estarei à disposição do azulão para qualquer comissão. Se o presidente Ney me chamar amanhã, e todos os conselheiros, e essa comissão, e eu, Álvaro, Raimundo Tavares, Rafael Tenório, eu lembro outro cara abnegado que também é um cara decente e azulino, Augusto Farias, que é um cara que tem uma cabeça maravilhosa. Eu estou dizendo esses nomes a essa bancada aqui para mostrar que todos nós somos azulinos. Eu não vou deixar de ajudar o CSA. Eu não vou estar presidente porque eu era e não sou. Eu era o vice e não fui. Entendeu? Claro. Se eu tivesse sido, na pergunta do Marlon, se eu tivesse como vice, eu estava na sucessão.
e eu estava completando o mandato da Miriam até 27. Duas pessoas importantes na história do CSA, o Raimundo e o Rafael Tenório, e dentro dessas suas conversas com essas duas personalidades, qual foi a sua ideia e dessa sua ideia para eles, qual foi o retorno? Foi sobre eles assumirem o futebol, uma ajuda mesmo com a personalidade deles lá dentro, a liderança que você citou, de estar junto com o elenco, de estar mostrando o caminho, porque os dois subiram o CSA para a Série B, então fizeram esse caminho do CSA muito bem feito no meio da década passada. Qual foi essa conversa? Foi para Raimundo voltar pro futebol? Foi para o Rafael Tenório, seu investidor? Qual foi esse teu da conversa com essas duas personalidades? Não, Matheus, na realidade a conversa com a figura maravilhosa do Rafael Tenório e do Raimundo Tavares é uma conversa da gente não abandonar o CSA. É da gente segurar o caixão e não deixar sepultar. É segurar o CSA, independentemente de ser presidente, ser vice, ser diretor, ser bancador, enfim, ajudar o CSA de forma física, presencial e até financeiramente. Mas é ajudar é não abandonar o CSA. A questão de quem vai ser o presidente estará a cargo do presidente Ney do Conselho. Não vai ser o Rafael, não vai ser o Rodas, não vai ser o Raimundo, o Augusto Farias, o Álvaro da Carajás, que vai dizer que o presidente desse time é um ou é outro. Não, o é. Rafael já está disposto a ajudar. Mas Não. tem uma coisa, Robson. O presidente tem que estar em sintonia com esse grupo disposto a levantar o CSA. Eu acredito que sim. Não tem sentido ser diferente disso. E quem seria esse nome que estaria alinhado com esse departamento aí de grandes azulinos? Vai aparecer, né? Vai aparecer. Eu acredito que o presidente Ney estará alinhado comigo, inclusive, e com esses grupos que eu citei, esses grandes azulinos. Dentro do nosso grupo de conselheiros, dentro do nosso grupo, tem grandes nomes para ser presidente do CSA. Por exemplo, eu seria o presidente até 2027. Eu só não sou o presidente até 2027 porque eu fui caçado. Eu fui colocado numa cesta de peixe, numa rede de arrasto. Né? Eu repito que é uma rede de arrasto. Fui no meio. Deselegantemente eu fui tratado que nem um peixe velho, gordo, ceborenho. Porém, eu digo um negócio a você, eu era o presidente de fato e de direito na renúncia da presidente Miriam, ou até no afastamento dela pelo conselho. Se o conselho, de forma elegante, me chamasse e me chamasse para a missão, eu dava continuidade da missão. Mas hoje tem quadros bons dentro dos conselheiros, tem quadros bons azulinos, esquecendo o meu nome, o nome do Rafael, o nome do Raimundo. Aí o Rafael tem tanta atividade, e Rafael, a partir de hoje, já assumiu a presidência da ADED, a presidência da Associação do Polo Luiz Cavalcante lá. O Rafael é um cara dinâmico, é um cara que tem 8 mil problema na cabeça dele. O Raimundo é um cara que também tem grandes atividades na pecuária e em outras atividades dele. Enfim, Augusto também. Mas eu vejo o nome, eu estou falando como azulino e como amigo dele, eu vejo o nome muito bom com esse apoio a essa bancada, o Arner, Matheus, Valmari, Marlon e todos os alunos, toda a massa azulina. Eu vejo o nome que, se o presidente Ney achar conveniente, junto com os demais conselheiros, colocar na mesa com o apoio meu, dele próprio, do presidente Ney, e desses ilustres azulinos, Rafael, Raimundo, Augusto, tem o nome do Geninho, da Casa Guido, que é um cara de bem, que é um cara... Quem é que não queria um Geninho como presidente? Quem é que não queria um Geninho como vice-presidente? Um cara do bem, um cara decente. Participa das atividades do clube. Das atividades do clube. Ele aceitaria isso? Ele toparia? Aí é o outro passo, né? Uma coisa de cada vez, né, Robson? É o nome de consenso, seria. porque é um cara de bem, um cara isso. investidor do CSA, azulino, Isso. Empresário? homem de bem, homem de família. Aí o CSA precisa disso. Então ele sugeriu um nome, inclusive, né? O Geninho da Lojas Guido, né? É interessante a gente trazer aqui esse nome que o Rodas acabou sugerindo. Aí você pode estar se perguntando, Paulo, mas se ele ainda não renunciou, porque ele tá tentando se regularizar aí, por que ele não aproveita e já continua? Ficou muito claro na entrevista, e ele deixa muito claro, né, que a relação com o conselho, totalmente, toda essa situação aí
aí com o afastamento de toda a diretoria, né? Colocou todo mundo, segundo ele, né, nessa rede de arrasto, né? Causou esse mal-estar. E é muito difícil de você conseguir gerir um clube com um atrito muito grande com o seu conselho deliberativo. Então, é mais um nome que agora começa a ir contra o conselho. A torcida também já vem no movimento de criticar muito forte o conselho, porque essa movimentação de tirar toda a diretoria, né, de afastar toda a diretoria, sem ter a real noção dos problemas que acarretariam esse afastamento, como o congelamento ali das contas, você não ter acesso às contas bancárias do clube e você tendo que resolver algumas questões aí financeiras, como acordo com os jogadores e tudo mais, isso daí fez com que a torcida fosse em cima do Conselho Deliberativo. Então, todo mundo que estava lá naquela reunião, que decidiu por afastar sem pensar nas consequências, todo mundo que estava lá e foi favorável a isso, é todo mundo culpado. E todo mundo agora deveria aparecer para pedir desculpa e dizer que não tem condições de continuar como conselheiro do CSA. Essa é a minha opinião, tá? Porque se numa coisa simples dessa não tiver essa noção de será que o afastamento pode dar problemas, é o melhor momento de afastar? Pensando no clube, esquecendo qualquer coisa externa, é o melhor momento de afastar? Não pensaram nisso. A gente já falou isso, vem falando isso a semana inteira, outras pessoas já falaram, né? Enfim, pessoas influentes também no CSA já falaram. Então, agora não adianta. Agora é olhar pra frente. Não pensaram no clube. Então, essa é a minha opinião nesse sentido. Outra informação que o Emerson Júnior falou na rádio, né, na CBN, que o Rafael Tenório será presidente do CSA no primeiro jogo do Alagoano. Ele estará já como presidente do CSA em 2026, tá? Por que eu não fiz thumb, capa? Porque ainda não é uma informação. É algo que o Emerson Júnior falou, mas ele não deu prazo, quando iria acontecer, se ele iria assumir esse mês que vem, como é que isso iria acontecer. Não tem muita coisa. Ele só disse que o Rafael Tenório vai ser presidente do CSA em 2026 e no primeiro ano do Alagoano, no primeiro jogo do Alagoano, ele já vai estar como presidente. A gente traz aqui pela credibilidade que o Emerson tem, pela proximidade que ele tem com a informação, né? E a informação, o próprio Rafael. Essa informação do Emerson, eu acho que é importante pra gente ver as próximas movimentações do clube, mas também tem aí o nome sugerido pelo Robson Rodas, né? O que interessa agora é que o CSA realmente tome um rumo, crie um caminho, e aqui a gente começa a olhar pra frente, visando já 2026. Tem muito assunto que a gente queria tratar aqui, mas como estão aparecendo essas demandas, a gente passa na frente, obviamente. Depois de tudo que vem acontecendo, é importante também trazer as falas do Robson Rodas. Mas o que é que você acha disso tudo? Tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.